Vamos lá para mais uma aula do projeto Gestor de Telecom. A aula de hoje, 050, é sobre problemas, ou seja, problemas, soluções, dificuldades, sobre bloqueios e suspensões. Então é sobre isso que a gente vai falar nessa aula de hoje. Teve uma aula anterior, se não me engano, a 33, que eu falei sobre bloqueios, suspensões, porém dizendo o que você pode fazer, como é que acontece todo o processo. E aqui eu vou tratar apenas as reclamações, vamos dizer assim, ou as broncas que podem ter, os problemas que podem acontecer, que, lógico, também precisa ter uma visão de como resolver esse tipo de situação. Não é apenas o que eu posso pedir, mas sim aconteceu um problema no que eu pedi ou no que precisa ser feito, ou até, surpresa, aconteceu uma bronca lá e você precisa resolver, tá? O objetivo da aula de hoje é você entender os problemas com bloqueios que existem, ou suspensões, mas bloqueio dá na mesma coisa, e saber como resolver cada um deles. Então, a ideia aqui é, eu vou te passar pelo menos os que eu conheço, os que eu tenho noção do que pode acontecer, e que, se não me engano, são todos os que você precisa ter mais atenção, tá? Porque também existem as reclamações no portal, por exemplo, da Anatel, junto à Anatel, o sistema que eles têm, ou por telefone, as maneiras que existem de você registrar, e lá tem os problemas, ou seja, os nomes, os assuntos também, e facilita para a gente identificar quais são as problemáticas mais recorrentes, para você ficar ciente que tem como a gente buscar esse tipo de informação também. Primeiro eu vou te passar as informações de quais são os 4 maiores problemas com bloqueio, desbloqueio, suspensão junto às prestadoras. Então, existe hoje o portal da Anatel, que é a fonte normalmente que eu uso para pegar os dados, vamos assim, que existem as reclamações. Lógico que o que vai para uma reclamação da Anatel, ou seja de qualquer forma que seja feita essa reclamação, a Anatel, ela pega esses dados e repassa para a prestadora. É isso que acontece. Porém, lá a gente consegue enxergar a quantidade de reclamações. Dá para saber o estado, dá para saber vários dados, várias informações. Dentro disso, ou seja, desse pool de dados, dá para a gente ver quais são as reclamações de diversas formas. E aqui eu peguei as 4 mais importantes, ou seja, as quatro que acontecem com maior frequência. Isso nível Brasil, não peguei uma cidade específica porque pode ter uma diferença de um município para outro que normalmente acontece, mas a maioria dos casos são 4 as reclamações que mais são visíveis, ou seja, que é mais fácil a gente enxergar isso num dia a dia. A primeira é um bloqueio ou suspensão de forma indevida. Então aconteceu um bloqueio, mas não era para ter acontecido. É isso que é o que acontece com mais frequência. E aí existem diversos motivos, situações e por aí vai. Mas saiba que esse é o primeiro. O segundo é o serviço não desbloqueado após pagamento. Então, caramba, você fez o pagamento, normalmente isso acontece com quem está com fator em atraso, teve algum bloqueio, e o serviço não é desbloqueado. Então esse é o segundo tipo de situação, o segundo, vamos assim, problema que mais acontece com os clientes, seja pessoa física ou jurídica. O terceiro é uma cobrança durante a suspensão ou bloqueio. Existem suspensões ou bloqueios que permitem cobrança e existem alguns que não. Então, essa é a terceira situação que mais existem problemas hoje no Brasil. E isso não é só de hoje não, tá? Há um bom tempo que esses 4 pontos, vamos dizer assim, pelo que eu analisei, ficam à frente dos demais. E o quarto é a ausência de notificação prévia sobre bloqueio, sobre suspensões para o consumidor, para a gente, para mim, para você. Então, qualquer bloqueio que a prestadora venha a fazer, normalmente ela precisa avisar. Ela precisa dizer, ó, isso aqui vai acontecer por causa do XYZ e o motivo disso é esse. Então, a gente precisa ficar ciente. E esses são os 4 maiores, vamos dizer, motivadores de abertura de reclamação junto à Anatel sobre esse assunto de bloqueio, desbloqueio, suspensão. Essa situação que a gente tem que ficar de olho, tem que ficar
sabendo pelo menos o que é que acontece, o que é que pode acontecer, porque a gente pode passar por algum deles em qualquer momento dos nossos contratos, seja telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga, qualquer um desses pode ter esse tipo de ação para você ficar ciente e de olho nesse tipo de problema. Como resolver problemas com bloqueios e suspensões e que, sabendo resolver isso, você vai gerar uma economia de tempo e também de dinheiro. Tem um raciocínio que é o seguinte, pelo menos eu passo isso, tento passar isso para todos os clientes, pelo menos é assim que eu trabalho, e todo mundo que trabalha comigo, ou seja, quando eu estou com alguma equipe de um cliente específico, eu também faço com que isso seja repassado para eles pensarem também dessa maneira, que é raciocínio em solução. A gente precisa fazer isso. E até na metodologia, na forma que eu ensino, que é o método Reduza Custo Todo Mês, eu passo essas informações em diversos pontos, diversas situações que acontecem, é resolver a situação. Isso independente, por exemplo, se é um pilar de negociação ou de gestão. Para você entender, negociação a gente vai buscar melhoria de valores, melhorar a parte financeira. Tem uma estratégia que eu utilizo para isso. E gestão é melhorar a parte administrativa. E quando você pensa em problemas com bloqueios, por exemplo, ou suspensões, imagina, você faz um contrato na parte de negociação e que ele não está de acordo com as leis, com as regras vigentes. E pode ter um bloqueio lá que você nem sabe. É um risco. Então a gente tem que saber disso quando vai fazer uma negociação. E no pilar de gestão é administrar os recursos, ou seja, se a gente contratou, a gente quer utilizar. E se você fizer com que algum bloqueio aconteceu, está lá, e você não resolver ele da melhor e da mais rápida maneira, eu acho que a empresa também perde dinheiro. E isso é uma maneira de economizar, é não ter bloqueios, ou se existir algum tipo de impedimento para utilizar os serviços, é a gente resolver isso o mais rápido possível. Simples assim. E como é que eu penso, como é que eu raciocínio? É que o problema, normalmente, a primeira instância, tá? É você saber. Ou seja, beleza, para eu resolver um problema, eu tenho que primeiro saber que problema é esse. Normalmente você vai ser informado pelas pessoas que utilizam os recursos. A internet travou, opa, alguém vai te dizer, a gente como gestor de telecom, alguém vai chegar e vai dizer, a internet parou. Ou o telefone não está funcionando, o tablet está sem internet. Ou seja, você vai saber de uma maneira ou outra, seja telefone fixo, telefone móvel, ou banda larga, qualquer serviço, alguém vai te passar essa informação. Lógico, se você tiver um sistema na empresa, na área de TI, e que ele identifique se já tivesse um link, você vai ser informado via sistema. Fora isso, vai ser, normalmente, eu acho que praticamente 99% das vezes, alguém vai te passar essa informação. O que pode acontecer também, aconteceu um bloqueio na cidade, no município, todo mundo está sem telefone, é até mais fácil, mas alguém vai te passar isso, a não ser que aconteça com você. Então, o primeiro ponto é, como você vai ficar sabendo? O segundo é descobrir a raiz do problema. Então, pelo menos na minha cabeça, não importa se foi A, B, C, D que gerou o problema. Não importa quem, mas como isso aconteceu. Aconteceu o bloqueio por causa disso aqui. Aconteceu o bloqueio por causa do sistema de gestor, por causa da operadora. Aconteceu um bloqueio aqui, XYZ. E aí, beleza, entendi a raiz do problema. O problema aconteceu por causa disso. Depois, quais são as possibilidades? Certo, essa é a situação. Quais são as opções de resolver? 1, 2, 3. Pelo menos eu aprendi no Exército, pelo menos 3 soluções você tem que ter na mente. E, por último, depois de você pensar nas soluções, é resolver, é partir para ação. Não adianta ficar esperando. Você tem que resolver. Identificou o problema, sabe como é que é a situação. Eu resolvo de tais formas. Escolhe a primeira e vai. E lógico, se você precisar de autorização, você pede autorização, fala com a gestão ou com a diretoria da empresa. Mas a prioridade vai ser resolver. Mesmo que você, na maioria dos casos, problemas, eles não dependem de você falar com a diretoria. Você já deve falar direto com a prestadora para resolver a situação ou com o usuário do telefone. Porque aí você vai ter mais velocidade
e fazer com que a empresa funcione, sem ter dependência, vamos dizer, de hierarquia. A ideia é que os serviços funcionem de maneira plena, de maneira contínua, sem ter nenhum tipo de bloqueio ou impedimento. Então essa é a maneira que eu raciocino e que eu acredito que isso vai trazer muito mais velocidade para você resolver os problemas e que também você vai ter uma economia de dinheiro. Porque imagina, um link de internet parado durante 24 horas. Os telefones da empresa parados durante 24 horas. Isso é perder dinheiro, mas pelo menos na maioria das empresas. Então, pensando assim, raciocinando assim e fazendo isso na prática, ou seja, indo lá realmente e fazendo as ações, você vai ter mais tranquilidade porque você vai ter um raciocínio para resolver o problema. E acredito que por consequência você vai ter isso com mais frequência, com mais velocidade para resolver e vai economizar mais tempo até da sua atividade de trabalho. Tá bom? Então, é assim que eu penso em como resolver os problemas com bloqueios, por exemplo, suspensões e qualquer outro tipo de problema que possa acontecer na operação quando eu faço a gestão dos serviços de telecom. A média de reclamações contra as prestadoras sobre o assunto de bloqueio, desbloqueio e suspensão. Existe um site da Anatel, um portal, um painel de dados, que é a fonte normalmente que eu utilizo para ter números. Disso, lógico, juntando as prestadoras. Quando a gente pensa em, eu faço reclamações, eu ligo direto para a prestadora, eu faço de determinadas formas. Lembrando que normalmente quando a gente tem um problema é falar com a prestadora, falar com a ouvidoria da prestadora e depois é que chega na Anatel. Então a quantidade de reclamações que chegam aqui vai tender a ser menor com o passar do tempo, porque existem outras instâncias que devem conseguir resolver aquele problema antes realmente de chegar na Anatel. A ideia aqui, pelo menos a Anatel, o meu raciocínio que ela quer, é que a prestadora resolva o seu problema dentro da sua casa. E a gente também como consumidor. A gente quer ligar a primeira vez, fazer o primeiro contato e ter aquilo resolvido. E não ter que ficar brigando para ter uma situação, vamos dizer assim, resolvida. Mas vou te passar aqui os números de reclamações para você ter uma noção. E por que eu estou entrando nesse assunto de bloqueio? Porque isso é importante. A gente tem que saber que existe um problema, tá? Em 2020, a média de reclamações mensais é acima de 18 mil. Ou seja, se você for pensar, dia, mais ou menos 590 reclamações por dia. Isso é o contexto, lógico, do ano todo e a média, vamos dizer assim, que eu calculei para ser mais simples. Então, todo dia tem alguém com problema de bloqueio. Não só uma pessoa, várias. Só para você ter ideia. Em 2021, que é quando eu estou fazendo esse vídeo, já temos uma média acima de 10 mil, que deve terminar abaixo, pelo que eu imagino, abaixo de 18 mil. Mas, ainda assim, você tem uma média em torno de 340 reclamações por dia. Isso aí, juntando todos os tipos de problemas desse assunto, bloqueio, desbloqueio, suspensão. Então, a gente tem que ficar ciente disso, porque pode acontecer amanhã com você, ou aconteceu ontem, ou você está vendo esse vídeo agora porque aconteceu algum problema e você quer identificar como resolver. Então, aqui eu estou te passando nesse vídeo, nessa aula, as informações de números. O que é que acontece? Qual é a média de reclamações? Para você ficar ciente que sim, existe uma certa problemática junto às prestadoras sobre esse assunto. E a gente tem que ficar ciente, como gestor de telecom, para resolver isso caso apareça na nossa frente. Problema-solução: bloqueio ou suspensão indevido. Então, isso é um dos problemas que existem junto às prestadoras. Um bloqueio ou suspensão, imagine que é você ser impedido de utilizar o telefone. Só que na visão da gente, ou seja, quando a gente abre a reclamação, é um bloqueio indevido. E aí, por que acontece isso, tá? Normalmente existem alguns pontos. Ou seja, para chegar num bloqueio indevido, nossa interpretação é que alguém fez algo que não deveria ser. Ou seja, a prestadora bloqueou, mas não deveria ter bloqueado. A visão é essa. Então, o primeiro ponto que pode ter acontecido isso é alguém pediu errado.
Alguém que eu digo, alguém da nossa empresa, da sua empresa. Então, você é gestor de telecom, algum outro gestor pode ter solicitado, seja o contrato de telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga, ou qualquer um, alguém com poder de gestor pode ter ido lá e feito a solicitação. Isso é um exemplo, tá? Lógico, existem alguns. Outro, pode ser o sistema de gestor. Alguém está tentando lá utilizar o serviço e o serviço está bloqueado. Isso acontece diversas vezes. Eu já tive clientes que, Kleber, estou sem poder utilizar a internet aqui, antes eu estava. Desbloqueia, por favor. E aí eu tive que dizer, nesse tipo de situação, tá? Que, você está bloqueado porque o seu gestor pediu para você não ter internet. E aí eu fiz essa configuração no sistema e por isso que você está sem acesso. Para você pedir, para você acessar, pede para ele, conversa com ele e aí eu faço a liberação no sistema sem nenhum problema. Mas existe uma cadeia de hierarquia que você tem que seguir. A gente, como gestor de telecom, a gente também segue as diretrizes da empresa. Então a pessoa, o funcionário diz, tudo bem, e não utilizou mais o serviço de internet porque houve esse bloqueio, que aí estava utilizando de forma equivocada, vamos dizer assim, não era para utilizar tanto e estava usando. E isso é um exemplo. Outro exemplo, tinha um outro usuário que não tinha utilização de internet, tinha lá um pacote, não sei se era 1 GB, 500 megas, 2 GB, alguma coisa do tipo, e quis começar a utilizar. Só que usou e não estava conseguindo. E ao falar comigo, a gente conversou e identificou que ele precisava daquilo e até foi solicitada a autorização lá da gestão, mas que nem precisava, era só liberar o serviço. E no gestor estava bloqueado. O que é que eu fiz? Desbloqueei. Feito isso, o serviço voltou a funcionar. Então, esses dois exemplos que eu estou te dizendo, pelo menos, lógico, o 3, né? Até se alguém pediu errado, mas esses bloqueios de gestor, o certo, o que eu acho mais correto, que você vai ganhar muito mais tempo, é se você vê isso, se você enxergar. Existem situações, lógico, o usuário está tentando utilizar o serviço, não está conseguindo, aí você faz o processo de, vê se o chip está correto, teste em outro telefone, porque testando em outro telefone, ele vai ver se o problema está no aparelho ou no chip. Sendo no chip, aí sim, gestor, sistema da prestadora. Sendo o aparelho, pode ser configuração. Nesse contexto, a gente vê e o tempo de identificar e o tempo de identificar esse tipo de situação para resolver é muito mais rápido. Então, quando você pensa em resolver o problema, se você tiver acesso ao sistema de gestor e tiver as ferramentas e as informações, vai ficar muito mais rápido de você resolver. Por exemplo, esses dois cenários eu não precisei falar com ninguém da prestadora. Eu mesmo fui lá no sistema e identifiquei esses pontos. Então, isso ajuda. Quando alguém pediu errado, aí sim, você precisa da ajuda da prestadora para ver. Mas se for configuração do gestor, fica mais fácil você identificar. A questão de erro sistêmico. Erro sistêmico, eu entendo que tem erro sistêmico no sistema de gestor e no sistema da prestadora. Em ambos, quem tem que resolver é a prestadora. Eu já vi situações junto a algumas prestadoras que, porque eu fiz uma renovação de contrato ou eu fiz alguma ação de mudança de plano, o gestor, ele simplesmente foi desconfigurado. E algumas linhas até saíram do sistema de gestão. Já vi vários problemas. Então, esse erro pode ser causado pela prestadora, porque a gente, como usuário, vai ser mais difícil criar um erro sistêmico em qualquer situação dentro da prestadora. Acontecendo isso, é um bloqueio indevido. No sistema de gestor, o bloqueio indevido é na cabeça da gente, mas que não deveria acontecer aquele bloqueio, só para também você ficar ciente e ver essa relação, tá bom? Outro caso que aí é mais delicado é um bloqueio por suspeita de fraude. Isso, cada prestadora tem suas medidas, tá? Mas na visão da prestadora, proteger a gente como usuário, como consumidor, para não gastar tanto dinheiro de forma equivocada e que ela pense... Qual é o pensamento? O usuário aqui, seja uma linha, um contrato, qualquer que seja, ele está gastando muito dinheiro, muito serviço, pode ser que ele não me pague. Se ele não vai me pagar, eu vou lá e coloco o bloqueio, porque eu estou achando que é uma situação fraudulenta, ou seja, alguém está utilizando aquilo e não vai me pagar.
Essa é a visão da prestadora. A gente, como consumidor, eu já vi situações que o usuário fez uma viagem, estava utilizando muito o telefone e a prestadora viu uma mudança de comportamento, por exemplo, ele foi lá e chaveou, puf, bloqueou a pessoa. Só que o cara estava viajando, estava a trabalho. Eu não lembro se ele estava em roaming internacional ou estava em roaming nacional. Sei que ele não estava na cidade dele de origem. E ele não conseguiu fazer o desbloqueio durante toda a viagem. Teve que fazer literalmente, mais uma viagem para conseguir um telefone que conseguisse funcionar. Então foi complicada essa situação. Depois eu conto essa história. Mas foi uma situação de bloqueio por fraude. Isso eu já vi várias situações que podem acontecer e que realmente algumas são fraude. Algumas são situações que pessoas mal intencionadas querem ganhar vantagem e detonam qualquer outro CNPJ, qualquer outro CPF, que ele pode utilizar dados de terceiros de forma indevida e fazer o uso. Então a suspeita de fraude ajuda nessa situação e também atrapalha quando acontece um bloqueio indevido, quando não deveria acontecer aquele tipo de bloqueio. E para você resolver essa situação é um pouco mais delicada. Qual que é que eu aconselho, tá? Aqui, alguém pediu errado, você conserta. Sistema de gestor, você está vendo. Erro sistêmico, você fala com a prestadora, ó, aconteceu erro, ela vai te dar um prazo de resolver. A ideia é que você tenha um serviço normalizado. E fraude, quando você fala com a prestadora, abre um protocolo, pede para aquilo ser verificado. Alguns dias mesmo agora, eu abri uma solicitação de situação que aconteceu algo fraudulento, então eu pedi para ser visto por essa área, porque eles também fazem um papel passivo. A gente pode abrir solicitação, ó, eu tô achando que isso aqui está fraudulento, vê lá, porque eu acho que está errado. E eles também têm esse tipo de atuação. Então, teve um bloqueio por suspeita de fraude, fala com a prestadora, abre um protocolo, abre uma demanda para essa área, abre também, de preferência, tá? Depois que você falar com o atendimento que tiver o protocolo, um outro protocolo na ouvidoria e um terceiro na Anatel. Porque aí você vai ter diversas frentes trabalhando para o mesmo objetivo, que é você ter a linha de volta ao normal. Não acontecendo isso, ou seja, vamos supor, eu acho que tem até um quinto item aqui para passar para depois voltar para isso, que é erro de atendimento. Então, dá para acontecer um bloqueio indevido por erro de atendimento? Claro, todos somos humanos e a gente é passível a erro. Já vi situações, já passei por situações que um contrato, uma linha era para ser bloqueada, a gente confirma essa linha normalmente numa ligação ou por e-mail, e foi outra linha bloqueada ou cancelada, vamos assim, mas o bloqueio ele vai acontecer. Feito isso, o bloqueio acontecendo da linha errada, alguém vai deixar de utilizar o serviço. E aí pode ser um erro do atendimento que colocou isso. Eles sempre fazem a confirmação. Por telefone, pede novamente o número da linha. Por e-mail, eles têm lá a numeração, fica mais fácil de agir para o bloqueio. Mas pode acontecer erros. Então a ideia é você ficar atento nesse tipo de situação. E motivo de bloqueio ou suspensão indevido tem esse cenário. Passando dessas esferas de falei com a operadora, falei com a ouvidoria da prestadora e falei com a Anatel. Lógico, ouvidoria Anatel você tem um prazo de 10 dias normalmente e com a prestadora é um prazo de 5 dias úteis, em média. Só que você pode ter mais rápido ou mais demorado, depende de cada caso. O importante é, passou disso, não teve a resolução, lógico, você vai tentar falar com a prestadora para que o seu serviço volte ao normal, a partir do princípio que ele deveria voltar ao normal e que é um bloqueio indevido, tá? Nesse cenário, passou por essas instâncias, não conseguiu resolver, o que eu posso te dizer é, aí você vai ter que ir no PROCON da vida, vai ter que ir nos órgãos de proteção para você ter alguma posição. Em alguns casos você pode falar com um advogado para abrir um processo judicial, porque aí, dependendo da situação, você tem danos morais, outros tipos de danos, que aí um advogado vai conseguir te passar isso com mais exatidão, com mais clareza e analisar a situação. Mas antes do advogado, ou seja, antes de entrar com o processo judicial, dá para você resolver essas situações direto com a prestadora, dessas maneiras que eu acabei de te passar, para você ficar ciente que existe bloqueio indevido, pode acontecer, mas que também a gente consegue resolver isso, vamos assim, de maneiras rápidas,
pensando que a prestadora também ajude do lado de lá. Problema-solução. Serviço não foi desbloqueado após pagamento. Isso é uma das reclamações que acontecem com mais frequência. Lembrando que, para acontecer isso, você precisa ter um débito em aberto. Então, se você tem lá uma fatura em aberto, você fez o pagamento dela ou fez o parcelamento daquele valor, aí sim a prestadora deve fazer o desbloqueio. Só que esse desbloqueio, ele é no prazo de 24 horas. Porém, não é da data que você pagou, é da data que ele identifica o recebimento desse valor. Então, normalmente, pelo menos quando eu atendia várias demandas, o pessoal queria o desbloqueio porque pagou agora. Só que nem o sistema enxergou isso, então não tinha como fazer esse desbloqueio por esse motivo. Mas algumas prestadoras têm algumas possibilidades de fazer um desbloqueio, vamos assim, e que cada um tem seu nome. Mas a ideia é, eu vou confiar no que o meu cliente está dizendo e vou fazer o desbloqueio. Eu vou aceitar essa informação e vou lá no sistema e faço com que as linhas voltem a funcionar ou o serviço volte a funcionar. É isso que acontece na prática, que pode acontecer, mas depende também de como a pessoa fala. Se a gente fala com educação, acredito eu que a outra pessoa do outro lado vai tentar ajudar a gente. Mas eu já vi situações que a pessoa não falava com educação e não tinha o serviço desbloqueado. E situações que a pessoa também não falava com educação e tinha o serviço também desbloqueado. Então, eu acho que com a educação tudo vai seguir mais fácil. Fala com a prestadora, vê sempre as possibilidades de resolver. E um ponto interessante que algumas pessoas não sabem é que depende de onde você fez o pagamento, a velocidade que ele vai passar essas informações também para a prestadora. Lógico, os bancos eles têm mais velocidade de processamento, então acredito eu que lá vai ser mais rápido comparado a qualquer outro local. E aí, lógico, você tem que avaliar também qual é o meio de pagamento que você faz, como é que é a forma, mas isso vai ter esse prazo. Normalmente boleto ele tem um prazo de 72 horas para ser compensado. E aí pode ter, vamos dizer, você sabe que o prazo é de 24 horas, mas a identificação daquele pagamento demorou 72. Então você vai ter no total 3, 4 dias para ter o serviço de volta ao normal depois do pagamento. Então por isso é importante você ver essa questão de pagamento, e isso aí tem relação com gestão de pagamentos, gestão de faturas. Você tendo essas informações mais claras e, por exemplo, recebendo o aviso, você vai ser bloqueado, tem uma fatura em aberto, facilita para você fazer aquele pagamento e evitar esse tipo de bloqueio. Mas acontecendo bloqueio, esse é o prazo que deve acontecer. Então devem ter reclamações aqui de pessoas que fizeram esse tipo de pagamento e querem um desbloqueio rápido, sem aguardar esse prazo, e do outro lado também pessoas que já aguardaram o prazo e não foi desbloqueado. Então, tempo de baixo pagamento, como eu te passei, e o importante é você ter também o comprovante, tá? Muitas vezes alguma prestadora pode dizer, tudo bem, o senhor pagou, mande o comprovante que eu faço o desbloqueio. Eles podem fazer dessa forma. E existe uma diferença entre PPP, que é prestador de pequeno porte, e as grandes prestadoras. Qual é a diferença principal que eu vejo? No prestador de pequeno porte, a maioria é um prestador de banda larga. E eles não têm uma estrutura, vamos assim, tão robusta, lógico, quanto uma grande prestadora. Na grande prestadora, você passou do prazo, normalmente acontece o bloqueio. Acontece lá, você fica sem utilizar. E para voltar ao normal, que é a situação que a gente está vendo, também é de forma automática. Ou seja, identificou o pagamento, o sistema lá faz o processo da informação e você é desbloqueado. No prestador de pequeno porte, você tem mais facilidade de comunicação. Pelo menos eu acredito, e os que eu já tive contato, você tem mais facilidade. Então, você viu que está um pagamento em aberto, ou você vem a ser avisado, você corre lá para resolver essa situação. E alguns prestadores até passou do prazo de bloqueio, e aí depois eles disseram, Kleber, estou mandando esse boleto aqui, mas tem um boleto do mês passado que também não foi pago. Eu, opa, como é que não foi pago? E aí a gente senta e avalia aquilo. E aí, lógico, corrige aquela questão para que o prestador receba o valor adequado, porque o serviço foi prestado, e a gente tenha tudo adimplente
para não ter problema. Então, no prestador de pequeno porte, você pode ter até mais facilidade de não ter o bloqueio. Então, se o serviço não foi desbloqueado após o pagamento, vai ser mais difícil você enxergar isso. Nas grandes prestadoras é que você vai ter isso com mais visibilidade. Mas não que não tenha, porque no portal da Anatel lá dá para a gente ver quais são as prestadoras que têm esse tipo de reclamação. E existem sim algumas prestadoras de pequeno porte. Porém, a maioria que eu acredito de reclamações são das grandes prestadoras. Problema-solução: cobrança durante a suspensão ou bloqueio. Existem vários tipos de bloqueios, tá? Ou suspensões, que na prática dá na mesma coisa, ou seja, você ser impedido de utilizar aquele serviço. E a cobrança, em alguns bloqueios, ela pode ser realmente cobrada, em outros, não. Existem essas possibilidades que eu vou te passar aqui. Quais são essas situações? Pode ser, pelo menos eu acredito, que quem abre esse tipo de reclamação nem sempre sabe disso ou não concorda com o que o atendimento da prestadora falou. Só um instantinho. Então, aqui eu preciso te passar essas informações para você entender mais fácil, tá? Que pode ter cobrança e que não pode ter cobrança. E o que é que pode gerar cobrança? Quando existe a suspensão parcial ou, por exemplo, suspensão perda e roubo. E aí depende da prestadora. A perda e roubo e a suspensão parcial é aquela que acontece com 15 dias da fatura em aberto. Você está lá com a fatura, passou 15 dias, pode acontecer um bloqueio parcial porque não é todos os serviços, você ainda consegue utilizar algumas coisas. Mas ocorreu o bloqueio, a suspensão parcial, você permanece sendo cobrado da assinatura da linha. Não deve ser interrompida essa cobrança pelas resoluções que a Anatel autoriza. Suspensão, perda e roubo, existem prestadores e prestadoras, tá? E aí, lógico, não tem como decifrar todas elas porque os procedimentos podem mudar. Mas existem prestadoras que colocam, quando você liga dizendo, ó, linha tal foi furtada, foi bloqueada, eu preciso bloquear ela porque o usuário perdeu, por exemplo, também. E a prestadora vai lá, tudo bem, coloca o bloqueio. Porém, esse bloqueio, ele permanece gerando a assinatura da linha. Ele não interrompe esse tipo de serviço. E aí, você só vai saber isso depois quando receber a fatura. Ou, se você perguntou isso na ligação, eles vão dizer. Mas se você está abrindo essa reclamação, é porque normalmente você não sabia disso. Mas saiba que sim, é permitido. Porém, se, lógico, você ligou para o atendimento e achava isso, você vai ter que ter uma briga com a prestadora, porque você vai achar que é uma cobrança indevida e aí sim, você precisa reclamar. Porém, eu acho difícil você conseguir um ajuste, a não ser que eles façam um ajuste por relacionamento. Tipo, ok, o senhor está reclamando disso, o senhor não foi informado e por aí vai, e eles consigam fazer esse ajuste. Porém, normalmente não é aceito esse tipo de argumento quando é uma suspensão por perda e roubo, dependendo da prestadora. E outro tipo de bloqueio é no sistema de gestor. Imagina lá que a linha foi perdida, você coloca lá no bloqueio no gestor. Ou a linha foi perdida, foi roubada, alguma coisa do tipo, e você vai lá no gestor e coloca uma um bloqueio para que não utilize nada. Mas você não ligou para a prestadora para solicitar, por exemplo, um bloqueio sem custo mensal. Feito isso, ou seja, coloquei lá apenas no gestor, a princípio para a prestadora, você ainda está com aquele serviço ativo. Isso gera cobrança mensal. Então saiba que esses são os 3 pontos que permitem que você tenha uma cobrança mensal, mesmo com um bloqueio ou, por exemplo, uma suspensão na sua fatura, naquele contrato específico, tá? Que é bloqueio, suspensão, ele pode ser para uma das linhas do contrato, se for telefonia, ou para várias. E banda larga da mesma forma, para aquele circuito ele pode ter bloqueio. E aí, suspensão parcial, perda e roubo, para banda larga não tem, né? Pelo menos não a fixa, mas aí a configuração do gestor, você pode ter uma configuração lá no sistema que impeça alguma utilização, você tem que saber disso. E o que é que não deve ser cobrado, ou seja, em quais situações realmente eu tenho bloqueios e que não devem me gerar cobrança. E são 2 situações. A primeira
é a suspensão total, visto que a suspensão parcial acontece com 15 dias da fatura em aberto. A suspensão total é depois desses 15, depois de 30 dias, ou seja, depois de um mês, a suspensão total ela começa a acontecer naquele contrato que está inadimplente. E aí, dentro dessa suspensão total é que impede-se qualquer cobrança, ou seja, valor de mensalidade do plano. E um segundo processo é a suspensão a pedido, então, ou suspensão temporária. Você ligou, eu quero o bloqueio do meu contrato, quero suspensão das minhas linhas, como você precise, e você vai ter a suspensão temporária pelo prazo que você desejar até 120 dias. Você pode fazer esse tipo de serviço sem nenhum problema, é um direito, é uma permissão que a gente tem, que a gente pode fazer em qualquer contrato. Feito isso, esses são os dois cenários que não podem gerar cobrança. Os de cima podem. Então o que eu vejo muito é o pessoal confundindo esse processo de cobrança devida ou cobrança indevida. Então, gestor de telecom, se você sabe que isso é uma cobrança correta, você abre esse protocolo, você não vai ter um ajuste. Você vai gastar tempo, perder até dinheiro nesse tipo de situação, que você poderia estar gastando e investindo essa energia em outra atividade. Porque vai ser difícil, nesse tipo de situação aqui de cima, você ter o ajuste. Os de baixo, sim. Você está correto, você tem argumentos para retirar essa cobrança. Então, quando existe esse tipo de reclamação, você tem que avaliar os pontos e a forma de resolver, ambos são junto com a prestadora. Mas aqui você vai entender primeiro se a sua cobrança do que você está achando que está indevido realmente está indevido ou se a prestadora está correta em cobrar aquele valor. Em ambos os casos, vendo se você estiver correto e a cobrança foi indevida, aí você fala com a prestadora, abre reclamação e eles devem fazer esse atendimento e enxergar isso para fazer o ajuste. Aí é aquele fluxo, operadora, ouvidoria, Anatel, cobrança devida normalmente eles avaliam essa questão e já sabem, vamos dizer assim, desse tipo de processo. Problema-solução. Ausência de notificação prévia do consumidor sobre bloqueio ou suspensão. Isso é o seguinte, todo bloqueio, a gente como consumidor deve ser avisado. Só que uma coisa é deve, outra coisa somos. É diferente. Então, uma reclamação que existe de forma constante junto às prestadoras é porque acontece um bloqueio e a gente não foi avisado. E a gente vai querer reclamar disso de diversas formas. Eu não fui avisado. Com o seguinte objetivo, eu quero que o serviço volte ao normal porque eu não fui avisado. E aí tem dois cenários. Pelo menos eu, como gestor de telecom, eu acredito, pelo menos, se você está vendo esse vídeo, você deve ter buscado informações, você deve ficar ciente das leis, regulamentações, todos esses processos. E você sabe quando pode ser bloqueado ou não. Sem ser um bloqueio indevido, todos os outros bloqueios a gente sabe que pode acontecer. E principalmente isso acontece com bloqueio por falta de pagamento. Tá? Então a gente tem que saber disso, que é falta de pagamento ou, se for um plano pré-pago, a inclusão de créditos. Normalmente esse problema de aviso acontece nesse tipo de situação. Lembrando que a suspensão parcial, ou seja, o primeiro bloqueio por inadimplência, que é a suspensão parcial, ele acontece com 15 dias da fatura em aberto. Aconteceu isso, a linha pode ser bloqueada. E aí, lógico, a gente deve fazer o fluxo de pagamento, deve ver se teve algum erro, se foi pago, pega o comprovante, se não foi pago, pede para pagar. É mais rápido para resolver. E quando existe uma ausência de notificação, é complicado, porque, por exemplo, quando eu já gerenciei diversos contratos e não tem como eu ser avisado de todos. A prestadora, por mais que ela tenha lá no sistema de gestor meu telefone, tem contratos que ela passa lá para o próprio telefone, para o próprio usuário. Cadastro de, por exemplo, telefonia fixa, banda larga, é difícil você receber um aviso. Telefone móvel é mais fácil, mas os restantes você tem dificuldade. E dependendo da telefonia móvel, por exemplo, se eu for ter um telefone em cada prestadora, para cada contrato que eu gerencio, os clientes vão pagar mais caro, porque eu preciso de uma linha para receber esses contatos, notificações. Aí, no meu raciocínio, é mais difícil você ver isso. Mesmo que você seja funcionário da empresa, imagine que a empresa tem 2, 3 telefonias móveis. Você vai ter que ter uma linha para cada contrato, fica mais difícil.
ou para cada estado pode ser um CNPJ diferente, você fazer a gestão. Então tem várias situações e pode acontecer uma ausência da notificação em determinados casos, mas eu acho que antes, ou melhor do que você reclamar sobre a ausência, é você resolver o problema. Pelo menos eu penso dessa forma. Então, existe uma diferença também das pequenas prestadoras e das grandes operadoras. O que acontece? Quando pequeno prestador, você vai ter mais dificuldade, no meu entender, para ter um serviço bloqueado. Mas eles podem passar por, assim, despercebido essa notificação. Pode até não mandar um SMS, não mandar um e-mail, não mandar, ou até não fazer uma ligação. Ou até fez, mas para a pessoa errada. As grandes prestadoras, da mesma forma. Pode fazer para a pessoa errada, mandou e-mail, mandou SMS, fez ligação, da maneira incorreta. Então existem erros, podem acontecer falhas, na maioria das vezes eu vejo isso, mas isso não vai fazer você ser impedido de ter o bloqueio e não vai necessariamente impedir de você, vamos dizer, não fui avisado, desbloqueia. Eles não vão fazer isso. Então é uma reclamação que eu acredito que vai ser mais você perder tempo para aquela situação, em vez de você ir lá e resolver o problema. Mas eu preciso que você saiba que existe esse tipo de reclamação, que existe esse tipo de problema junto à prestadora. Eu só não acredito que você precisa gastar muito mais tempo aqui comparado a resolver na questão. Dados do gestor é importante, porque vai que lá também tem os dados incorretos, telefone e e-mail. Então sempre deixa isso atualizado, que pode facilitar esse aviso, essa notificação para a gente. Bloqueio ou suspensão parcial indevido. Então, bloqueio parcial, ou seja, suspensão parcial, é aquela que acontece com 15 dias da fatura em aberto. Isso independente da quantidade de linhas que tem naquela fatura, tá? Ele pega aquele contrato que está inadimplente e simplesmente vai lá e bloqueia. Porém, a gente está vendo aqui uma situação indevida, ou seja, é uma situação que normalmente você fez o pagamento e mesmo assim a operadora foi lá e colocou esse tipo de bloqueio. É mais difícil de acontecer porque é tudo sistemático. Porém, acontecem problemas e erros, tá? Então, 15 dias de fatura em aberto. E existe a situação, se você tiver em débito, ou seja, eu estou reclamando, mas eu já vi situações em que o pagamento foi feito da fatura errada. E a pessoa jurando de pé junto, não, eu paguei a fatura, E aí quando eu peço o comprovante, eu sempre peço. Então quando você vê isso aqui, a gente como gestor de telecom, você pode ser um gestor de telecom que trabalha na parte financeira. A maioria não é do financeiro. Então, falando com o financeiro, se você for dele, ótimo, já auxilia, mas procura o código de barras da fatura que está em aberto. A fatura que está aberta é essa aqui. Qual é o código de barras? É X. Pega o comprovante que a pessoa do financeiro ou o sistema está lá dizendo e bate um com o outro. É diferente? Então pagou a fatura errada. Simples assim. Ou aquele comprovante não é da fatura que você está querendo. E pode ser que a fatura não tenha sido paga ou nem tenha ocorrido um pagamento de forma diferente. E aí você identifica isso e trata. Como é que você trata? Paga a fatura correta. Já vi situações diversas que isso acontece. Não é uma coisa que acontece todo mês, mas pode acontecer esse tipo de pagamento, problema de pagamento. E aí é um erro interno nosso, da gente como cliente. Meu, seu, da nossa estrutura. E aí a operadora, ela vai ter esse tipo de bloqueio que a gente vai achar indevido. Mas quando a gente chega na raiz do problema, o problema está em casa. É mais ou menos isso e a gente tem que tratar e resolver. Mas eu não acredito que você precisa perder tempo com esse tipo de análise. Isso você faz independente da prestadora. Correu o bloqueio, você sabe por que a fatura é essa, corre e busca essa informação. Pega a raiz do problema para resolver. Então, se tiver em débito, ou seja, está com valor em aberto, ou você paga aquele valor, ou você parcela ele e paga a entrada. Estando adimplente, a prestadora vai fazer o desbloqueio desse serviço. Então, é resolvendo a situação. Se o bloqueio tiver de forma indevida, na nossa visão. Mas, se você pagou, tá lá, constando, comprovante, código de barras, tudo certinho, tudo bonitinho, aí você vai ter que ter o comprovante desse pagamento e passar para a prestadora. Você abre a reclamação, registra os dados,
pede para eles avaliarem aquela questão, porque pode ter ocorrido um erro, mas avalie que existem essas duas possibilidades, tá? Tendo comprovante, lógico, é a melhor maneira de você resolver isso. Então, teve um bloqueio parcial, liga para a prestadora ou vê no sistema o que é que aconteceu, sendo pagamento, ou seja, esse motivo, veja se você está correto, tem um comprovante ou não. Tendo o comprovante, você está correto, é um bloqueio indevido. Não tendo comprovante, por mais que você ache que é um bloqueio indevido, é um bloqueio correto, porque na nossa casa a gente teve essa falha, vamos assim, nessa questão de pagamento. O que é importante é você resolver, vai lá e segue o fluxo de pagamento. Então saiba que existe esse tipo de situação e como a gente, pelo menos como eu resolvo normalmente, como eu oriento a minha equipe a fazer isso. Sim, outro ponto importante é a data de pagamento, antes de finalizar isso aqui. Kleber, tem lá o pagamento, eu paguei, o vencimento é dia 20 e dia 5, vamos dizer assim, arredondando no mês dia 30, é que acontece o bloqueio com 15 dias. Só que você fez o pagamento exatamente no dia 5. E a prestadora, por exemplo, enxergou isso no dia 6, mas o pagamento ainda não foi baixado. E foi lá e bloqueou. É um bloqueio indevido? Sim e não. É um bloqueio indevido porque foi pago, mas a prestadora não enxergou ainda aquele boleto. Então, só para você entender que data de pagamento também pode influenciar nesse tipo de situação. Não consegue bloquear ou suspender temporariamente o serviço a pedido. A pedido, no meu entender, eu quero bloquear a linha uma suspensão temporária. Ou seja, aquela suspensão que a gente pode fazer uma vez a cada ano. Cada ano, não digo 2020, 2021, não, 2022, 2023. É a cada período de 12 meses. Então, bloqueio hoje, julho. Então, a partir de julho do ano que vem, eu posso fazer um novo bloqueio. E isso acontece um impedimento da prestadora. Ela diz, você não pode fazer. E aí tem alguns cenários que podem acontecer isso. Normalmente é porque você fez um pedido antes e está pedindo um segundo. Ou a atendente ela pode se confundir e não saber ou não entender exatamente o bloqueio que você está pedindo. Ou até você não ter a permissão para fazer esse tipo de bloqueio se não tiver cadastrado como gestor do contrato. Então, lembrando, uma vez a cada período de 12 meses. No meu entender, é a partir da data que eu solicitei e não necessariamente da data que terminou. Pelo menos é o meu entendimento. Não tem isso na resolução. Só diz que é uma vez pedido a cada 12 meses. Então pode ser que você seja negado se depois da linha ativa não passou o prazo de 12 meses. E aí, fala com a prestadora, abre um protocolo na ouvidoria, na ANATEL, se for necessário, para você ter essa questão analisada. Veja a última vez que solicitou naquele contrato específico. Lembrando que a solicitação é para cada contrato. Não é eu pedi numa linha A, agora estou pedindo na linha Z. Não, senhor, eu estou pedindo na linha A. Não tem nada a ver. Isso é para cada contrato. Então, se a pessoa do atendimento passou essa informação, está incorreta. Se estiver analisando cada contrato de forma individual, aí sim, você tem esse tipo de visão. E é nosso direito solicitar. A gente, como consumidor, eu e você, a gente pode pedir essa suspensão temporária sem nenhum problema. Deve ser isso. Porém, acontecem problemas e, sim, pode ocorrer esse tipo de situação e você não conseguir fazer o bloqueio ou a suspensão temporária, mas recorra disso. Falou com a prestadora, direto o atendimento, não conseguiu, fala com a ouvidoria. A ouvidoria, normalmente, esse tipo de situação aqui, vai ser mais fácil ela te explicar se tiver algum outro motivo que não é liberado ou fazer esse tipo de bloqueio para você. Mas, não conseguindo, vai para a ANATEL, que aí eles devem ter uma outra avaliação também sobre esse mesmo problema, para você ter essa posição. E a ideia é que você tenha esse serviço de bloqueio temporário disponível para o seu contrato, obedecendo as regras do serviço. E lógico, se você não pediu, peça novamente. Pissa não ia dar certo. Então peça novamente. Como eu te passei, fala com a prestadora de novo, fala com outro atendente, fala depois com a ouvidoria, ANATEL, que aí você deve ter o serviço de bloqueio da suspensão temporária, obedecendo as regras do serviço. Não consegue desbloquear o serviço a pedido. Então, esse desbloqueio
no meu entender, ele pode ser um desbloqueio a pedido, ou seja, eu estou pedindo para desbloquear porque está com a suspensão temporária ou porque está com algum outro tipo de bloqueio. E aí depende de como a gente registra essa informação no meu entender. Mas pode ser, está com débito, eu estou pedindo desbloqueio, mas ninguém está desbloqueando. Tem um bloqueio lá por fraude, tem um bloqueio lá por XYZ e ninguém está atendendo o meu pedido. E pode ser por isso essa reclamação. Mas eu vou entender que é um desbloqueio direcionado também, principalmente, por causa da suspensão temporária, visto que é um bloqueio a pedido e a gente está vendo aqui um desbloqueio a pedido. Lembrando que suspensão temporária, existe a resolução lá da Anatel 632, que ela diz que deve ser feita a suspensão temporária no prazo de 30 a 120 dias. Porém, tem um pouquinho mais abaixo lá na resolução que diz que pode ser restabelecida a qualquer momento. Então, vai que a atendente que você está lá falando, ela não sabe disso. Ela não tem essa informação. E ela diz, não, senhor, o senhor não pode, você tem que aguardar realmente o prazo, que é um mínimo aqui de 30 dias. Mas isso está errado, você pode ter o desbloqueio. E aí, se a pessoa não falou, liga para outra, não conseguiu, ouvidoria Anatel. Porque deve ter o serviço de volta ao normal, sendo suspensão temporária. Sendo qualquer outra, aí tem que avaliar a situação melhor. E quem está fazendo esse contato? É o gestor cadastrado ou é um usuário lá que está pedindo desbloqueio da linha? Tem que também avaliar esse tipo de situação. Porque só o gestor é que tem autonomia para fazer esse tipo de desbloqueio na maioria dos casos. E como eu passei, liga e pede novamente. É uma situação que é um bloqueio que o desbloqueio deve ser fácil, não deve ter impedimento, a não ser que aconteça um erro sistêmico. E aí vira um bloqueio indevido. Ou você não consegue fazer esse desbloqueio por um erro sistêmico. E aí você tem que avaliar. Mas normalmente é uma situação que a quantidade de reclamações é até menor comparada a outros assuntos, mas pode acontecer. E aqui eu estou te mostrando como é que normalmente a gente consegue solucionar esse tipo de problema. O que a gente viu na aula de hoje? Primeiro, se você achou interessante qualquer ponto ou se você tem dúvida, passa para mim essas informações que eu vou te auxiliar. E o que eu acredito que vai facilitar para o teu raciocínio, para o teu conhecimento e fortalecer isso que eu acabei de passar nessa aula, é você fazer um resumo. Faz um resumozinho do que eu falei, pega os pontos, coloca isso escrito, que você vai ter mais facilidade de guardar esses dados contigo, tá bom? Então o que a gente viu? Os 4 maiores problemas envolvendo bloqueios, suspensões e desbloqueios. Como resolver problemas, ou seja, como é que eu faço a resolução de problemas nesse tipo de situação e em outras. A média de reclamações que a gente viu desse tipo de problema e, literalmente, problema-solução, ou seja, as broncas. Bloqueio, suspensão indevido, o serviço não foi desbloqueado após pagamento, cobrança durante a suspensão do bloqueio, ausência de notificação, bloqueio ou suspensão parcial que foi indevido e também não consegue desbloquear o serviço ou suspender de forma o serviço temporário, ou seja, eu não consigo bloquear e eu não consigo desbloquear. Então, a gente vê esses dois tipos de problemas também, dentre os outros pontos. E o objetivo da aula, pelo menos eu acredito que eu passei isso para vocês, se você tiver qualquer dúvida, manda, mas você entender os problemas com bloqueios e saber como resolver cada um deles. A ideia foi essa, eu passei aqui vários pontos, vários problemas que existem no assunto bloqueio, desbloqueio e suspensão para você saber que eles existem, quais são e como você pode resolver. E, lógico, sempre, se possível, otimizando o seu tempo e não fazendo a empresa gastar mais dinheiro ou perder dinheiro por causa de algum bloqueio de forma indevida, tá bom? Qualquer dúvida, manda aí comentário. Aula 050, Projeto Gestor Telecom, aula de problemas e soluções dos bloqueios e suspensões que a gente pode ver no dia a dia, tá bom? Abraço, fui!